Saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos felizes, agradecidos a Deus por nos encontrarmos mais uma vez para estudarmos a sua palavra. Agradecemos a cada um de vocês que estudam conosco todos os dias a Bíblia e procuram fazer com que seja colocado em prática na vida de vocês os ensinamentos da palavra de Deus. Agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas e também agradecemos a todos vocês que nos escrevem, dizendo de onde acompanham os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Luiz Carocha, é de Namíbia. Miriam Eunice Joaquim é da província Huila, em Lubango, Angola. Ivone é da Itália. Tia Marta é de Portugal. João Takakua é de Poços de Caldas, em Minas Gerais. Miguel e Eli Júnior são de Pombal, na Bahia. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Nós iremos orar. Nosso Deus e Pai que estás nos céus, mais uma vez te agradecemos pela vida e também te agradecemos pelos momentos que temos para estudar a tua palavra. Pedimos que o teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dê entendimento, que nós possamos, ó Pai, colocar em prática as verdades que nós temos em tua palavra. Abençoa todos aqueles que passam por algum momento difícil em sua vida, por alguma tribulação, por algum momento de sofrimento, de tristeza. Fortaleça cada um na fé, dê vitórias, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar sequência ao nosso estudo no livro de Hebreus. E ontem nós começamos aqui falando a respeito de que os discípulos, após o batismo com o Espírito Santo, eles ficaram cheios de poder para levar a mensagem a nações que tinham outros idiomas, línguas que eles não falavam. E eles também receberam poder para curar, para realizar maravilhas, milagres. E nós citamos aqui alguns exemplos. E também nós falamos ontem a respeito do escritor da carta aos Hebreus. Não traz aqui o nome do escritor, mas tudo leva a crer que foi o apóstolo Paulo quem escreveu. E não sabemos se ele escreveu para cristãos judeus ou para cristãos gentios. Mas o fato é que essa carta aos Hebreus é para todos aqueles que são descendentes de Abraão e também para cada um de nós. Esta carta aos Hebreus, ela traz uma mensagem muito especial para o mundo agonizante que nós estamos vivendo. Nós queremos hoje continuar então o nosso estudo. Ontem nós falamos que o começo da pregação do Evangelho foi um começo glorioso. O poder de Deus atuava através dos apóstolos, através daqueles que se entregavam completamente nas mãos de Deus para fazer a vontade dele. Mas alguns cristãos, especialmente aqui, que é escrito aos Hebreus, eles começaram a enfrentar algumas lutas, enfrentar alguns problemas. E nós queremos ler com vocês em Hebreus capítulo 10, nos versos 32 a 34, nos diz assim: Lembrem-se dos primeiros dias quando foram iluminados e de como permaneceram firmes apesar de muita luta e sofrimento. Houve ocasiões em que foram expostos a insultos e espancamentos. Em outras, ajudaram os que passavam pelas mesmas coisas. Sofreram com os que foram presos e aceitaram com alegria quando lhes foi tirado tudo o que possuíam. Sabiam que lhes esperavam coisas melhores que durarão para sempre. Aqui, os leitores dessa carta aos Hebreus, eles estavam passando por uma experiência muito difícil. Por quê? Porque naquela ocasião, as pessoas, para que pudessem ter trabalho, que pudessem ganhar o seu sustento, elas pertenciam a certas associações e eles tinham que fazer aquilo que os líderes dessas associações diziam. Eles não podiam tomar decisões próprias. Então, quando as pessoas ouviam falar da salvação em Jesus
e aceitavam a Jesus em suas vidas, eles então começavam a ser perseguidos. Muitos perdiam os seus empregos, muitos passavam por insultos, passavam por espancamentos, como diz aqui Hebreus capítulo 10, nos versos 32 a 34. Eles eram constrangidos por causa do Evangelho. E o próprio Senhor Jesus, quando esteve aqui na terra, ele disse que se perseguiram a ele, perseguiriam também aqueles que aceitassem a Jesus em suas vidas. E isso é claro. Irmãos, se nós somos cristãos e nós não passamos por nenhum tipo de tribulação, nenhuma perseguição, se tudo está bem, nós estamos no evangelho errado. O evangelho, ele suscita ira, contenda para com aqueles que não são cristãos. Eles odeiam os cristãos. E vocês têm visto isso muito claramente acontecendo ultimamente, especialmente aí no Brasil. Os cristãos estão sendo perseguidos de todas as formas e estão sendo até proibidos de pregar em certos locais. Não se pode mais bater na porta de uma casa para levar a mensagem de salvação através de Jesus. Tem estados que já estão proibindo isso. Então, irmãos, se nós estamos seguindo um evangelho e não temos nenhum tipo de problema, nenhum tipo de perseguição, nós estamos no evangelho errado. Então nós precisamos voltar para a Bíblia, estudá-la e ver realmente aquilo que Deus requer de cada um de nós, porque Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições, agora vocês devem ter bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Deus, ele nos concede essa vitória através da vitória de Jesus. E então o apóstolo Paulo aqui, ele vem dizendo, que foram expostos a insultos, espancamentos e também sofreram com os que foram presos e aceitaram com alegria quando lhes foi tirado tudo que possuíam. Apesar de tirar tudo que eles tinham por causa do evangelho, eles ainda eram felizes, eram alegres. Por quê? Porque eles sabiam que eles estavam fazendo isso por amor a Cristo. Agora, se nós estamos passando por alguma situação em nossa vida de constrangimento, de perseguição ou de insulto, e não por causa do evangelho, se for por causa de outra coisa, isso então tem a ver com a nossa vida pessoal e o que nós estamos fazendo. Mas quando nós somos perseguidos, insultados, presos por causa do evangelho, nós temos que nos alegrar, porque Jesus disse que nós teríamos aflições. Quando nós lemos em Hebreus capítulo 11, versos 24 a 26, diz aqui: pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus e aproveitar os prazeres transitórios do pecado. Considerou melhor sofrer por causa do Cristo do que possuir os tesouros do Egito, pois tinha em vista sua grande recompensa. Aqui, em Hebreus 11, que trata da galeria dos heróis da fé, fala de Moisés. Nós acabamos, na semana passada, de fazer o estudo do livro de Deuteronômio, e nós até comentamos também que Moisés ele foi instruído em toda a cultura egípcia para ele ser um faraó. Mas aqui, como diz, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a aproveitar os prazeres transitórios do pecado. Então Moisés ele não ficou preso às coisas deste mundo. Ele sabia que ele era hebreu e que ele havia sido salvo porque sua mãe o colocou num cesto no rio Nilo, e a princesa encontrou aquele bebê, colocou o nome de Moisés porque foi tirado das águas. E Moisés sabia, até os 12 anos ele foi criado pela sua mãe. Ele sabia a sua descendência. Ele sabia que ele era hebreu, mas ele foi para o palácio porque a filha de Faraó o adotou como filho. E lá ele foi instruído em toda a cultura egípcia, estudou nas melhores universidades da época para ser um faraó. Mas ele, sendo adulto, com 40 anos, ele decidiu sofrer junto com o povo do que aproveitar
os prazeres transitórios que o mundo oferece. E nós temos também escolhido estar junto ao povo de Deus, sofrer, passar perseguições, porque nós não somos deste mundo, nós estamos aqui, mas nós não somos deste mundo, estamos aqui de passagem. E quando nós lemos em 1 Pedro capítulo 4, versos 14 a 16, diz assim: se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, abençoados serão, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se sofrerem, porém, que não seja por matar, roubar, causar confusão ou intrometer-se em assuntos alheios, mas se sofrerem por ser cristãos, não se envergonhem, louvem a Deus por serem chamados por esse nome. Aqui o apóstolo Pedro, então, falando que, por causa do nome de Cristo, muitos serão insultados. Agora, se nós estamos sofrendo porque nós somos cristãos, porque nós queremos fazer a vontade de Deus em nossa vida, seguir a Jesus, caminhar com Jesus, se nós estamos sofrendo por causa da nossa fé, não nos envergonhemos, mas louvemos a Deus e agradeçamos a Deus por sermos chamados pelo nome de cristãos. Que nós não nos envergonhemos, que nós não procuremos esconder a nossa identidade cristã, que nós possamos levantar bem alto a bandeira do cristianismo e mostrar ao mundo a salvação que nós temos a oferecer àqueles que estão nas trevas do pecado através da vida de Jesus. Então, muitos naquela ocasião eram desprezados por causa de Cristo. Perdiam seus empregos, perdiam os direitos sociais, eram presos, espancados, insultados, mas isso significava que eles estavam se identificando com Cristo e então eles suportavam a vergonha, o abuso, porque esse nome cristão trazia dissensão entre aqueles que não eram cristãos. Nós queremos aproveitar para exortar a cada um dos nossos irmãos para que não desanimem em meio às lutas, os problemas que você tem enfrentado. Se você tem perdido o emprego por causa da sua fé, não desanime, continue confiando em Deus. Se você tem sido insultado, se você tem sofrido de qualquer outra forma por ser um cristão, continue, porque você está no caminho certo. Agora, se você é cristão e você não tem nenhum tipo de problema, você deve estar, então, seguindo um evangelho que não é o evangelho de Cristo. Que Deus nos ajude a buscarmos entender a vontade dele para conosco e vivê-la em nossa vida, no nosso dia a dia. Que todos tenham um bom dia. Retornaremos amanhã, se Deus assim nos permitir. Não nos esqueçamos que Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Hebreus capítulo 13, verso 8. Que Deus nos abençoe.